Determine as raízes do polinômio menos 1/5 x ao cubo mais x ao quadrado menos 9x sobre 5 mais 9, sabendo que duas raízes são simétricas. Então, esse polinômio de grau 3 ele vai ter três raízes, podemos dizer R1, R2 e R3, e o problema diz que duas dessas raízes são simétricas, né? Vamos dizer que essas duas raízes sejam R1 e R2. O que significa dizer que elas são simétricas? Significa dizer que a soma delas é zero, ou que uma é o oposto da outra. Então, eu posso dizer que R1 mais R2 é igual a zero. Eu poderia ter pego R1 e R3, ou R2 e R3, no fim das contas vai dar tudo certo igual. Mas eu sei mais uma coisa sobre as raízes, sobre a soma das raízes desse polinômio, certo? Tem as relações de Girard. A soma das três raízes desse polinômio é igual a, lembre-se do vídeo anterior, vai ser menos 1, é menos o coeficiente de x ao quadrado, porque aqui é um polinômio de grau 3, dividido pelo coeficiente do x de maior grau, então dividido por menos 1/5, e isso é igual a 5. Então, a soma das três raízes é 5. Bom, a soma das três raízes é 5, mas se eu somar duas raízes, eu vou ter 0, né? Então, a soma dessas duas aqui é 0. Só pode ser, então, que a outra raiz é 5, né? Se R1 mais R2 é 0, e se eu somar todas as raízes eu tenho 5, só pode ser que a raiz restante é igual a 5. Certo? Então, agora eu sei uma raiz desse polinômio e posso, então, determinar as demais. Então, se 5 é uma raiz, isso significa que x menos 5 é um fator do polinômio. Então, vamos fazer aqui passo a passo, sem pular muitas etapas, né? Então, o polinômio pode ser escrito da seguinte forma. Vamos chamar ele de p de x. Então, o p de x pode ser escrito como... Lembre-se da decomposição de polinômios, é menos 1/5 vezes x menos 5 vezes algum outro polinômio a de x. Bom, tudo aquilo que for raiz de a de x vai ser uma raiz de p de x também, né? Porque como o p de x é um múltiplo de a de x, se o a de x for 0, o p de x também é 0. Então, vamos determinar o que é esse a de x e achar as raízes desse polinômio. Dessa forma, nós vamos achar as raízes de p de x também. Então, basta, né, eu passar isso tudo para o outro lado dividindo, ou ainda posso dizer que eu vou dividir os dois lados por x menos 5 e multiplicar os dois lados por menos 5. Então, eu fico com a de x igual a menos 5 vezes p de x sobre x menos 5. Certo? Eu multipliquei os dois lados por menos 5 para assumir com essa fração e esse sinal negativo e dividi os dois lados por x menos 5. Agora, o que é esse menos 5p de x no numerador, né? É só multiplicar o p de x por menos 5. Daí nós vamos ficar com x ao cubo. Eu estou multiplicando tudo isso por menos 5, certo? Então, fica x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 9x menos 45. Isso aqui é o numerador. Então, vamos fazer a divisão. Então, aqui eu coloco a raiz do divisor, que é 5, não por coincidência, é a raiz que nós achamos antes. E aqui eu coloco os coeficientes do numerador em ordem decrescente de grau. Nós poderíamos ter vindo direto para essa etapa aqui, mas não teria nenhum problema em escrever o próprio polinômio com o menos 1/5, o menos 9/5 aqui no Briot-Ruffini. Só que, como teria frações, eu resolvi fazer passo a passo para fazer essa multiplicação por menos 5 e simplificar as coisas. Nós não temos mais as frações agora. Você talvez consegue fazer de cabeça sem passar por essas etapas aqui. Mas, enfim, vamos dividir. Eu baixo, multiplico e somo. 1 vezes 5 é 5, mais menos 5 é 0, 0 vezes 5 é 0, mais 9 é 9, 9 vezes 5 é 45, mais menos 45 é 0. Né? Isso aqui é o resto, que tem que ser 0 mesmo. E eu estou dividindo o polinômio do terceiro grau por um do primeiro grau. Então, o quociente vai ser do segundo grau. Aqui está o coeficiente do x ao quadrado. Aqui está o coeficiente do x, como é 0 eu não escrevo nada, e aqui está o termo independente. Então, o a de x é igual a x ao quadrado mais 9. Não tem resto, então não...
Agora vamos igualar ele a zero, né? Porque é isso que nós queremos. Queremos saber as raízes de a de x para achar as raízes de p de x. Então, se x ao quadrado mais 9 é igual a zero, isso significa que x ao quadrado é igual a menos 9, ou que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 9. Isso é igual a... Lembre-se, nós estamos aqui, tudo que nós vimos nesses vídeos sobre polinômios é dentro dos números complexos. Então, isso é igual a mais ou menos 3i. Raiz quadrada de menos 9, 3i. Então, as outras raízes são, além do 5, as outras raízes são 3i e menos 3i, que de fato são simétricas, né? O problema já dizia que duas raízes eram simétricas. Só para finalizar, vamos conferir esses resultados comparando as raízes com as relações de Girard. Nós já usamos a relação da soma, vamos usar as outras duas relações. O produto das raízes lembre-se, o produto das raízes é menos o termo independente dividido pelo coeficiente do x ao cubo. Então, menos 9 dividido por menos 1/5, isso é igual a 45. Esse é o produto das raízes. Vamos ver se é isso mesmo. Se eu multiplicar aqui 5 vezes 3i vezes menos 3i, isso é igual a 5 vezes 3 vezes menos 3 é menos 45, i vezes i é i ao quadrado, que é menos 1, menos 45 vezes menos 1 é 45. Agora nós temos aquela outra relação que diz respeito à soma das combinações das raízes multiplicadas de 2 em 2, né? Então, se eu pegar e multiplicar o 5 vezes o 3i, o 5 vezes o menos 3i e o 3i vezes o menos 3i, o 3i vezes o menos 3i, e somar essas combinações, isso tem que ser quanto? Bom, pela relação de Girard, isso tem que ser, lembre-se, é o coeficiente do x dividido pelo coeficiente do x ao cubo. Então, tem que ser menos 9/5 dividido por menos 1/5. Isso aqui é igual a 9, certo? Então, vamos ver se é 9 mesmo. 5 vezes 3i é 15i, 5 vezes menos 3i é menos 15i, i vezes i é i ao quadrado, que é menos 1. Então, eu tenho 3 vezes menos 3, aqui é um vezes, né? 3 vezes menos 3 é menos 9, vezes menos 1 fica mais 9. Então, aqui é 0 e só sobra o 9 mesmo. Então, realmente é igual a 9, né? Tudo leva a crer que nós acertamos. Era isso, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.